Língua verde, uma porta aberta ao mundo. Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos à nossa terceira parte sobre o uso da crase, tá bom? Já vimos nos vídeos anteriores quando usar crase em certas ocasiões e quando não devemos usar crase. Tudo bem, gente? Começamos com a crase diante de nomes de lugar. Nomes de lugar. Para saber se o nome de lugar admite ou não a anteposição de um artigo feminino a, deve substituir o termo regente por um verbo que peça a preposição de ou em. A ocorrência da contração da ou na, se usamos de, da. Se usamos em, na, prova que esse nome de lugar aceita o artigo e, por isso, haverá crase. Tudo bem, gente? Nesse caso, temos que ver se diante de nome de lugar há artigo ou não. Porque se há artigo feminino, tem que haver crase. Mas a questão é determinar se há artigo ou não há artigo diante do nome de lugar. E aí a regra nos diz como achar se há ou não há. Tudo bem? Como saber se há ou não há. Tudo bem, vamos lá então. Aí está a definição. Vamos com os exemplos. Atenção, por exemplo, vou à França. Será que esse a França, essa A deve estar craseada? Então, o que diz a regra? Vamos por partes, vamos tomar a regra por parte. Deve-se substituir o termo regente por um verbo que peça a preposição de ou em. Tudo bem? Então vamos fazê-lo. Vamos substituir esse vou por um verbo que tenha que usar a preposição de ou em. Pode ser estou em França, né? Ou pode ser vim de França. Vine de França ou estou em França. Isso é o que vamos fazer. Vamos a cambiar esse verbo. Tudo bem? Aí está. Vamos usar vim, vim, vine, vim, vim e então vamos trocar a preposição por de. Vim de França. Tudo bem? Até aí está claro? Muito bem. Mas acontece que lembrem que os pronomes dos países, a maioria dos países, está antecedido por quê? Por artigo feminino ou masculino, dependendo, né, do país. Neste caso não é França. Neste caso é a França. Então, o que acontece aí é que a regra continua dizendo que a ocorrência da contração da ou na prova que esse nome de lugar aceita o artigo. E por isso haverá crase. Então, de e a, já sabemos que temos que fazer a conjunção. Juntamos, fica da França. E por isso já sabemos na oração inicial, vou à França, que nessa a deve haver crase. Haverá crase sempre. Ficou claro, gente? Se não ficou claro, veja de novo, reveja, tudo bem? Vá para o começo de novo, leia a frase, leia a instrução, parte por parte, e entenda o que se está falando aí nessa instrução. Tudo bem? Vamos lá, então. Outro caso. Vou a Londres. Será que esse a Londres, esse a está craseado ou não está craseado? Vamos fazer o mesmo procedimento. Tudo bem? Vamos fazê-lo aqui na tela, tá? Vamos fazê-lo juntos, aqui na tela. Então, vou a Londres. Então, a regra diz que temos que mudar esse verbo de jeito que possa usar outro verbo, mas usando a preposição de ou a preposição em. Tudo bem? Então, vamos mudar este verbo, vou, por o verbo vir. Tá? Já não vou, sino vine. Certo? Vim. E vim é um verbo que tem que mudar a preposição. Não é vim a Londres, sino vim, vamos falar, vim de Londres. Então, também tiramos aqui essa preposição a e para que fique com vim. Vim de Londres. Tudo bem? Aí está a frase. Vim de Londres, tá bom? Muito bem, a segunda parte da regra fala que esse de, que temos aqui, ó, se esse de faz junção com algum artigo,
como por exemplo, do ou da, se faz essa conjunção, então a frase, a oração inicial tem que ser classeada. Neste caso, Londres é uma cidade. E se vocês lembram, lá pelo módulo, pelo nível A1, nós estudamos que as cidades geralmente não estão antecedidas de artigo, tá? Então, Londres é Londres. Nova York. Existem algumas exceções, como por exemplo, o Rio de Janeiro, que é o Rio, e a capital do Egito, que é o Cairo. Essas são duas exceções. Mas a grande maioria das cidades não admite artigo antes da cidade. Então, como Londres é Londres, não admite artigo, de fica sem mudar, de fica de. Vim de Londres. Nesse caso, então, não há nenhuma conjunção. Então, voltando para a frase inicial, que é que vou a Londres, esse A não precisa de crase. Não deve ser craseado, pelo razonamento que já fizemos anteriormente. Tá bom? Gente, à medida que vocês falem, escrevam, estudem, tudo bem, tudo isso, já não temos que fazer todo esse monte de coisas para determinar. Já você simplesmente, de vez, você vai perceber se precisa ou não precisa crase. Mas como estamos aprendendo, precisamos fazer toda essa análise. Tudo bem? Continuemos então. Atenção, quando o nome de lugar estiver especificado, ocorrerá crase. Aqui temos que prestar muita atenção. Quando o nome de lugar estiver especificado, como é isso de que estiver especificado? Observem. Irei a Salvador de Jorge Amado. Aí esse de Jorge Amado está especificando o lugar. Não é Salvador, simplesmente. É o Salvador de Jorge Amado. Ou a cidade, neste caso, é a Salvador de Jorge Amado. Sempre que estiver especificado o lugar, acontecerá crase. Tá bom? Se simplesmente você disser, irei a Salvador, não precisa crase, tá? Mas se se especifica o lugar com a Salvador de Jorge Amado, aí sim botamos crase sobre a. Tudo bem? Continuamos então. Crase diante dos pronomes demonstrativos aqueles, aquelas e aquilo. Aquele ou aqueles, aquela ou aquelas e aquilo. Vamos ver como é essa crase. Haverá crase diante desses pronomes sempre que o termo regente seguir a preposição a. Então, sempre que o termo regente seguir a preposição a, haverá crase. Vamos ver. Temos aí uma frase, refiro-me àquele atentado. Refiro-me àquele atentado. Tudo bem? Será que há crase ou não há crase? Vamos analisar. Termo regente que exige a preposição a, refiro-me. Você sempre se refere a alguma coisa, né? Você sempre se refere a alguma coisa. Então, nesse caso, aí temos um termo regente, refiro-me, que exige a preposição a. Como exige a preposição a, então temos que crasear. Refiro-me àquele atentado. Refiro-me àquele atentado craseado. Tá claro, gente? Tomara que sim. Tudo bem, vamos lá ao terceiro caso. Crase com os pronomes relativos a qual e as quais. Haverá ou ocorrerá crase com esses pronomes relativos a qual e as quais. Isso aí depende do verbo. Depende do verbo. Como é que depende do verbo? Se o verbo que rege esses pronomes exigir a preposição a, haverá crase. Vamos ver então. A igreja a qual me refiro fica no centro da cidade. Será que essa crase deve estar aí ou não deve estar? Qual é o verbo, gente? O verbo é referir. E lembrem que você sempre se refere a alguma coisa. Então, o verbo referir exige a preposição a. E como exige a preposição a, essa a deve estar craseada sempre. A igreja a qual me refiro fica no centro da cidade. Seria em espanhol, la iglesia a la cual me refiero queda no centro da cidade. Muito bem.
4 então, crase com o pronome demonstrativo. Aqui é muito simples, porque é muito similar com aquelas dicas que nós vimos no primeiro vídeo do uso da crase, tá? Atentem que é quase igual. Diz assim, ó, a ocorrência da crase com o pronome demonstrativo a também pode ser detectada através da substituição do termo regente feminino por um termo regido masculino, tá bom? Atenção, olha só, minha revolta é ligada do meu país, sem crase, ou minha revolta é ligada à do meu país, com crase. Se pronunciam exatamente igual, mas na hora de escrever, escrevo com crase ou escrevo sem crase. Vamos analisar de acordo com esta regra. Minha revolta é ligada do meu país. A ocorrência da crase com o pronome demonstrativo a também pode ser detectada através da substituição do termo regente feminino. Revolta, termo regente feminino, por um termo regido masculino. Vamos lá. Luto. Já não vamos falar de revolta, senão de luto. Então fica minha luto ligada do meu país? Não pode ser minha luto é ligada do meu país, porque lembrem que o pronome possessivo, meu, minha, deve concordar com o gênero do substantivo. E luto aqui já mudou para masculino, então tem que ser meu luto. Tudo bem, meu luto é ligado, já não ligada, porque não é minha revolta, é meu luto. Meu luto é ligado a do meu país. Então, atenção, se detecta através da substituição do termo regente feminino por um termo regido masculino. Se não muda, a do meu país, ao do meu país, já mudou, né? Já é luto ligado a o. Ou seja, que aí há junção de a mais o ao do meu país. Isso quer dizer que na parte feminina também deve haver junção entre a e a. Portanto, voltando para a oração inicial, minha revolta ligada a do meu país, deve ser esse a craseado, tá bom? Atenção com isso, viu? Muito bem, pessoal, até aqui o vídeo número 3 sobre o uso da crase, viu? Nosso objetivo era, então, conhecer quais eram os casos, pelo menos vimos 4 casos nos quais devemos marcar a crase. Se você já conhece esses 4 casos, então atingiu o objetivo, viu? Parabéns para todos vocês. Muito obrigado por assistir este vídeo. Um abração para vocês. E não esqueçam que Língua Virgem é uma porta aberta ao mundo. Valeu, viu?